Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Agora, uma pergunta aqui, por exemplo, do Luiz Guilherme. Você acha que a atitude do Pedrinho foi a melhor pro Vasco? Você que teve exatamente na interseção ali, né? Enfim. Cara, eu não consigo... Eu acho que o futuro vai nos dizer isso. É muito difícil a gente conseguir avaliar hoje se tem certo ou errado nessa história. Porque a gente não entende até hoje o que é a 777 em termos de gestão financeira. Não tá, essa história não decantou pra gente, né? E fica muito difícil da gente entender qual seria a possibilidade da 777 de fato arcar com tudo que estava no contrato. Me parece que até então eles tinham cumprido uma parte do contrato. Uhum. E eu acho que o Pedrinho, quando ele me liga, a primeira ação dele é assim, cara, eu não gostaria de fazer isso, mas preciso fazer. Né? Preciso entrar porque eu tô muito preocupado, né? Então eu acho que a história vai nos dizer. É muito difícil a gente avaliar enquanto ela tá acontecendo, mas eu acho que daqui a pouco vai ficar claro para todo mundo qual foi a melhor decisão pro Vasco. Mas na minha visão, olhando hoje, vai ser necessário que o Vasco tenha um novo dono. Né? Pelo menos é o que eu tô conseguindo enxergar com as cartas que estão aí colocadas. Né? O Pedrinho também trabalha com essa possibilidade. Não, nesse momento, ele não revela, ele não abre, estratégicos também. Quem é, né? Quem é, mas que será? Que já tem uma aproximação, isso já deve ter. E a participação da 777 nisso tudo, né? Isso porque tudo, então. Ela... Ainda tá sob júdice a situação. Ela fez os aportes, né? Então, assim, é difícil avaliar. Não consigo te dar com clareza se tem certo ou errado nessa história ou se não tem, né? Assim, se ali na frente isso vai resultar em um novo investidor, alguém com um projeto sólido pro Vasco, pros próximos anos. Mas eu repito, assim, pra mim, independente de qualquer coisa, eu acho que agora, pro Vasco ter um campeonato estável, ele precisa de paz. Ele precisa ter um ambiente que gere uma sinergia positiva para que os jogadores consigam apresentar o desempenho, para que o próprio Paiva consiga se consolidar ali como treinador. E eu fico feliz que tá conseguindo, né? O clube conseguiu ter umas vitórias importantes, que eu acho que dá um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Porque eu peguei um momento Vasco ali com muita dificuldade. Eu cheguei no pós 4-0 do Criciúma. Então ali a gente passou por muitos momentos de instabilidade e que isso, não adianta achar que isso não tem impacto no jogador e que não vai ter impacto no desempenho. Vai ter. Agora, essa situação, você falou, é porque me causa muitos questionamentos. Esse momento, eu acho, pra todo mundo, né? Porque é uma coisa que só o Vasco tá vivendo, né? Que tinha um dono, foi lá. Tem essa questão do aporte de setembro. Você falou que é uma questão que o Vasco contava, né? Na época que você tava lá, que é ontem praticamente. Então, assim, mas porque me causa uma dúvida, de fato, né? Porque se não chega esse aporte, o Pedrinho tem que ter esse aporte na manga também, né? Pra chegar de uma outra forma. Se não é o da 777, mesmo ela estando fora, mas tem no contrato, é uma situação. E eu queria saber um pouco mais do lado da 777. A gente chegou a trocar uma ideia sobre isso, né? Você, tendo sido um contratado pela empresa, assim, você observou a empresa ruindo financeiramente, assim? Não, eu fiz muitas conversas para fazer esse movimento de vir pro Vasco. E as conversas foram todas, assim, pensando no futuro da instituição. Eles me deram um objetivo e um plano a ser seguido. Obviamente, quando eu chego, tinham alguns ajustes a ser feitos para equilibrar um pouco mais a folha salarial, mas com o objetivo de esse reequilíbrio gerar novas contratações que dialoguem um pouco mais com o plano que a empresa tinha para o clube, que é ter uma equipe com uma média de idade mais jovem e ir aos poucos formando um clube com maior capacidade de vender jogadores pro altíssimo nível. Uhum. Então o plano, quando eles me convidam, é assim, cara, a gente quer que você
ajude a organizar a primeira equipe, mas além disso, passando por isso, a gente precisa pensar em como nós vamos formar nossos jogadores. A gente quer formar jogador por altíssimo nível, a gente quer vender jogador pro topo da cadeia. Então, era construir os meios para que isso acontecesse. Em nenhum momento me falaram assim, vem para um clube que... A empresa está falindo. Não falaram. Né? Não, e até hoje não está claro isso, né? Se está falindo. Se tá falindo. Qual é o momento hoje, assim, da empresa? Ou o último momento que você viu, assim? Porque em meio a isso tudo, o Josh Wander, que era o principal figura da empresa, né? O topo lá da montanha, Foi retirado, né? Sai, né? Então, assim, o que você está vendo... O que você está vendo da 777 nesse processo? Assim? Eu tive muito pouco contato com eles, né? Depois da medida judicial, né? A gente teve, assim, foram vários eventos que acabam gerando impacto da porta para dentro. Também, por exemplo, teve uma semana que sai o Lúcio, que era o CEO, e a Kátia, que era a CFO. Numa pancada só, assim, ninguém imaginava, né? Isso tem um impacto direto dentro do Vasco e também na 777. Então eu fiz uma conversa ou outra para entender o que eles estavam pensando, mas assim, o posicionamento deles foi assim, cara, a gente contratou um escritório de advocacia que vai defender o Vasco, a 777... No caso do Vasco. E parava aí, né? Assim, eu nunca tive alguma notícia adicional nesse aspecto. Né? Agora, qual que é o plano? Porque eles têm uma série de clubes, né? O 5 mundo, né? Então, como eles vão se comportar com cada clube, ou se eles vão, de alguma maneira, estabelecer uma estratégia para todos eles, para mim não tá claro. Cara, mas me causa, assim, óbvio, o torcedor do Vasco estar feliz agora, eu acho que, é um alívio o momento que tá vivendo, mas eu não tenho como não pensar no que vai acontecer, cara, assim, porque Não era pra ser, assim, é uma reflexão que eu tenho feito, assim, não era pra gente, um clube do tamanho do Vasco, da representatividade do Vasco, ter que passar por um processo como esse, né? Eu acho que o Vasco, ele tem que sair desse ciclo vicioso e entrar num ciclo que é virtuoso, que é começar... É isso que a gente tá falando de outros clubes, assim, cara, crescer, dando passos à frente. Virou essa página. Você pode até errar, mas você aprende com o erro e evolui, aprende com o erro e evolui. Isso é um ciclo virtuoso, né? Você sai do ciclo vicioso, que é aquele ciclo que vai sempre te levando pra baixo, que você vai aumentando a sua dívida, que você vai tomando decisões ruins. Eu acho que... Eu olho pro Vasco e falo assim, cara, o clube precisa sair disso, né? E sair disso, eu acho que, assim, dar uma solução, é dar um ponto final para esse processo de propriedade, e o clube precisa ter um projeto esportivo sólido, né? Para você olhar para os próximos anos e falar, opa, tá crescendo, né? Tá se desenvolvendo. Para isso é inevitável, você falou, o Vasco ter um novo dono. Eu acho que vai acabar acontecendo isso. Se o clube tinha um problema de fluxo, né, de grana, antes ele continua com esse problema. Né? Então, pronto, tá ali. Ele precisava de ter alguém que vai injetar recurso nele. A não ser que a 777 se recupere e volte, mas não sei se é isso que eles... Então, assim, no meio da bola, é que a gente não pode falar isso aqui em on. Mas em off eu vou até falar. No meio da bola já se diz mais ou menos qual é a solução. O direcionamento do Pedrinho. Mas eu não vou falar aqui em on, porque eu não tenho informação, então eu vou me cobrar. Betão, cadê aí? Mas no meio da bola já se fala, né? O que vai acontecer, um monte de coisa. Porque, de fato, você não consegue imaginar. O Pedrinho não tomou judicialmente o Vasco de volta, a SAF do Vasco para a associação, para a associação gerir. Porque a gente sabe, se 2 anos atrás não tinha possibilidade de vingar um ano, não mudou muita coisa, né? O Vasco continua dependendo de um investimento externo. É uma folha salarial alta, Pedro, do Vasco? É uma folha alta. Eu acho que para a estrutura financeira hoje, levando em consideração as receitas que o Vasco pode gerar pela própria marca, eu concordo. Assim, eu acho que é uma estrutura que depende de recurso externo, né? Eu penso de verdade assim que pensando no futuro não é para depender. Negócios em clubes de futebol são para ser geridos de maneira sustentável,
né? É para assim, você pode até fazer um investimento para dar um gás, criar uma estabilidade esportiva, investir em infraestrutura, tudo, mas para que a máquina comece a se pagar. Né? Hoje não é o que acontece com o Vasco, levando em consideração a estrutura de custo hoje que o clube criou. Né? Cara, me causa dúvida assim, pô, tomara que o Pedrinho venha aqui em algum momento, acho que ele vem depois dessa situação, né? Eu acho que no momento, né, ele fica complicado pra ele, que acho que ele não pode se aprofundar em muitos pontos. Porque tá judicial. Ele vai ser daqui a batalha, né? A gente, o chat, vai perguntar as questões centrais. E aí? Isso. E ele não vai poder falar. Eu acho, não tenho certeza, acho que inclusive muitas delas ele tá dando solução agora, né? Assim, né? As coisas estão caminhando, não estão 100% equacionadas, mas a melhor pessoa pra falar sobre isso é ele. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.